Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru. E eu não sei aí onde você está, mas aqui em Bauru está frio. Hoje saiu um solzinho, mas estamos passando por um dia bem frio. Estou aqui toda agasalhada, mas graças a Deus estamos todos bem, não é verdade? Brasil todo aí fazendo frio, então se cuida com esse frio aí, cuida da saúde, cuida para não tomar friagem e acompanha aí sempre o nosso podcast, porque hoje a gente tem uma convidada super especial. Mas antes de eu apresentar ela para vocês, eu quero me apresentar, porque talvez você está chegando aí pela primeira vez, não sabe quem eu sou. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, quero mostrar alguns dos meus trabalhos aqui, algumas coisas que eu tenho feito ao longo da minha vida como pedagoga, ou seja, como escritora, né? Porque pedagoga não dou mais aula, mas hoje eu tenho me dedicado a escrever para as crianças. Eu amo escrever e eu tenho tido algumas histórias aí na minha cabeça que têm vindo, histórias para ensinar algo para as crianças, histórias sempre de lições de vida, mas também com muitos ensinamentos, porque hoje as crianças estão precisando de bons livros, de bons ensinamentos, não é verdade? Mas o meu primeiro livro não foi para crianças, meu primeiro livro foi para adultos. Esse livro aqui se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé, uma história da minha vida. Este livro aqui conta como eu passei pela depressão e o que eu aprendi através da depressão. Lições de vida que eu aprendi através de Deus, do divã de Deus, né? Eu sempre falo isso. Então, durante essas provações, durante a depressão, Deus me ensinou muitas lições de vida. Eu passei 15 anos escrevendo esse livro e eu coloquei tudo aqui, a história da minha vida, mas também muitos estudos dos quais eu aprendi muita coisa também sobre a depressão. E aí, como professora, eu escrevi alguns livros, mas também como mãe, né? Porque acho que como mãe a gente aprende muito com as crianças. E a minha filha tem me ensinado muitas lições de vida. Eu tenho 3 filhos, mas a minha filha mais nova tem me ensinado muitas coisas. Esse livro aqui eu escrevi para ela, se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Acho que todo mundo conhece uma criança que não gosta de ir para a escola, principalmente os professores, né? Tem um monte de aluno lá que não deve gostar de ir para a escola. Na verdade, eles falam que não gostam de ir para a escola, mas eles sabem como é bom ir para a escola. Mas a minha filha teve esse período da infância dela, e ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola. Essa criança tinha problemas de saúde que a impediam de ir para a escola de verdade. Graças a Deus, essa criança está sarada hoje de um problema que ela teve com câncer. Mas a minha filha aprendeu lições de vida, das quais eu coloquei aqui nesse livro. E uma das lições é como é importante nós termos vida e saúde para acordar todos os dias para ir para a escola, né? Nós, no caso, para trabalharmos, como é bom ter saúde para fazer os nossos afazeres domésticos, mas as crianças têm que aprender o quanto é importante ter saúde, e se elas têm saúde, elas têm que dar valor para isso. Então, é um livro de muitos ensinamentos. Também escrevi um livro para ajudar crianças na escola sobre bullying. Esse livro aqui se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Escrevi também para uma menina, uma pessoa da minha família que estava passando por bullying, e ela me pediu para escrever um livro que retratasse o bullying. E aqui eu retrato essa lagartinha que se sentia insignificante, que ela não servia para nada, e os outros insetos faziam bullying com ela, mas ela aprendeu que até ela, que se sentia insignificante como uma lagarta, até ela tem um papel muito importante no nosso ecossistema. Então, todos nós temos um papel importante nessa vida, nessa terra, todos nós temos uma missão. Então, todos nós somos, sim, especiais, importantes. E nós temos que ensinar isso para as nossas crianças, que elas são especiais, que elas são importantes e que elas são amadas. Não devemos deixar que o bullying aconteça na escola em lugar nenhum. Devemos combater o bullying e devemos ensinar as nossas crianças a se defenderem do bullying também. Escrevi também uma história sobre uma gatinha que nós encontramos durante a pandemia. A minha gatinha Marie é uma gatinha que a minha filha encontrou numa lata de lixo, né, num terreno baldio, e essa gatinha estava abandonada. Nós a levamos para casa, cuidamos dela, e durante aquele período da pandemia, o qual nós sofremos tanto, né, de solidão, de estar longe das crianças, dos amigos,
a minha filha encontrou muita amizade, muito companheirismo nessa gatinha. A Gatinha Maria é um livro muito lindo e muito comovente também. E o meu último livro foi o Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Esse menino aqui é real, gente. Ele mora aqui na cidade de Bauru. Ele já tem 19 anos, não é mais um menino. Mas ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade com mais de 3.000 cordéis. A cordeuteca dele recebe visitação de escolas e lá ele leva as crianças para ensinar as crianças a fazer cordéis, a recitar cordéis, fazer xilografura. E o Pedro é um menino apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelos cordéis. E aqui nesse livro eu conto a história do Pedro e conto também um pouquinho sobre o Nordeste e sobre o nosso povo, tão amado povo nordestino. E o meu último livro foi este, aqui, Mulheres que Transformam, que na verdade é uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais, mulheres resilientes, mulheres fortes, que aprenderam muitas coisas, muitas lições de vida também durante as fases que elas passaram, fases as quais as transformaram para ajudarem a transformar outras pessoas. Essas mulheres passaram por luto, passaram por depressão, por abuso sexual, todos os tipos de abusos emocionais, e muitas delas deixaram aqui lindas histórias que vão transformar a sua vida, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre os meus livros, é só você entrar aí na descrição de cada um dos livros, eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Mas hoje a gente tem aqui uma mulher que nos mostra como é possível se reinventar com coragem, propósito e muito estilo. Ela é natural de Bauru, é a Poliana que está aqui comigo, ela é professora já há 19 anos, olha, ela deve ter começado muito cedo, porque tem carinha de menina. Ela é apaixonada pela educação, pela maternidade e desde sempre pela moda, olha só quanta coisa. Poliana é cristã, ela é casada e ela é mãe de um menino encantador que se chama Olavo. Ela viveu de perto os desafios da carreira na educação e da maternidade em tempo integral. Mas foi nesse processo, né, que algo começou a mudar. A moda, que sempre foi a sua paixão, se transformou em um caminho de expressão, autoestima e empreendedorismo. Com um olhar sensível, um estilo marcante, um desejo, né, de ajudar outras mulheres, a Poliana criou um projeto voltado a facilitar o dia a dia da mulher real, ou seja, de nós, né, mulheres. Aquela mulher que cuida dos filhos, estuda, trabalha, corre contra o tempo e ainda assim quer se sentir linda, prática e segura com a própria imagem. Isso é muito importante. Muito mais do que vender roupas, a Poliana quer ensinar mulheres a se comunicarem visualmente com elegância, com leveza e autenticidade. Depois você fala pra mim se eu tô elegante hoje, tá? Muito. E tudo isso partindo de um guarda-roupa funcional e de escolhas que fazem sentido para a rotina de cada uma, porque cada uma tem uma rotina, né? Eu não ando chique sempre assim, viu, gente? É só aqui para vir no podcast. Hoje ela compartilha conosco os bastidores dessa transição, da transição de carreira, os desafios de se arriscar fora da zona de conforto e os sonhos de transformar vida. Então, uma peça de roupa e uma conversa de mulher para mulher, uma por vez. É isso que ela quer fazer. Então, Poliana, seja muito bem-vinda ao nosso Elas por Elas. Obrigada, Roberta. Bom, para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui. Que bom. É algo assim que nem passava na minha mente ser chamada para participar. Então, assim, foi uma surpresa mesmo. E eu tô feliz que você aceitou o convite. Eu fico muito feliz pelo convite. Então, tá bom. Deixa eu tomar uma aguinha, porque, gente, ó, eu tô rouca, tô constipada, porque esse frio aqui deixa a gente assim, né, Poliana? Então, tem que estar aí se hidratando para não tossir. Eu também sou bem rouca, mas essa é a minha voz natural. É porque é professora, fala Sim. muito. A gente estava conversando sobre isso no começo. A Poliana fala bastante porque ela dá aula. E, inclusive, vamos já entrar nessa pergunta, que eu quero saber como que nasceu, né, o desejo de se transformar professora ainda tão jovem, porque você começou jovem. Bem jovem. Conta aí pra gente como que foi. É assim, na verdade, tudo começou do desejo de entrar no magistério, que era o antigo Cefam, que tinha em Bauru.
Minha irmã, uma das minhas irmãs estudavam lá e ela falava tanto de lá, que ela gostava, as coisas que eles faziam, que na verdade meu desejo era entrar nessa escola. Nem por ser professora, nada, porque eu achava que era algo muito legal. Entendi. Nossa, quero ir lá também. E nas escolas que eu estudava, sofria bullying. Não era então você já muito passou por aceita, bullying. já passei por bullying também. Olha só. E lá ela falava de uma forma assim tão legal que eu tinha vontade de estudar lá. Aí consegui, entrei, passei, né? E comecei a fazer o magistério. E lá também tinha os estágios, gostei muito, principalmente da educação infantil. Na época, eu me apaixonei. Você se achou ali. Me achei, falei, não, é isso mesmo. Não tinha dúvidas na minha cabeça que era aquilo que eu queria. Tá. E tudo foi acontecendo assim de uma forma tudo muito certinho, assim, que não tinha nem como eu pensar em uma segunda opção. Entendi. Porque no último ano que eu estava no magistério, eu passei no concurso estadual. Olha que legal. Aí fui para São Paulo escolher, só que foi uma saga e a parte, né? Que eu tive que escolher lá em São Paulo, não queria mudar para lá, mas não tinha vaga em Bauru. Aqui em Bauru. Mas fui lá, escolhi, eu falei, não, vou dar um jeito, né? Porque é um concurso. Fazia 10 anos que não tinha concurso a nível estadual e eu consegui. Não tinha pedagogia ainda, estava terminando o magistério, então também tivemos que entrar com uma liminar para conseguir entrar sem a pedagogia. Aí passei numa universidade pública aqui em Bauru, só que minha vaga era em São Paulo. Nossa. Então foi assim uma saga, mas assim foi tudo transcorrendo assim, altas emoções. Porém ao mesmo tempo assim, Deus abençoou que foi tudo de uma forma que eu nem imaginava. Aí você escolheu Bauru? Consegui transferência para Bauru, mas valia só por um ano essa transferência, né? Aí ficava o ano todo lecionando aqui, depois no final do ano tinha que passar pelo mesmo processo. Nossa. Aí foram 8 anos dessa fazendo isso. Mas aí terminei a pedagogia. Daí você fez a pedagogia depois. Fiz a pedagogia aqui mesmo. Tá. Aí passei no concurso da prefeitura para dar aula no infantil, porque no estado é no fundamental. Sim. Então, assim, nem tinha como eu ter dúvidas, verdade. porque foi tudo, assim, transcorrendo para eu ser professora. Nos 2 primeiros anos, confesso, assim, que não foi fácil. Imagino. Sofri muito, porque eu entrei com 18 anos. Então, você era adolescente ainda. Quase uma adolescente. Dando aula para crianças. Então, no segundo ano, eu dei aula para uma turma que tinha várias crianças, assim, que tinham sido reprovadas, enfim, que tinham 12, 13 anos. Nossa, eu tinha... Já era do seu tamanho. 19 na época, no segundo ano. Então, assim, foi um desafio muito grande. Imagino. Eu pensava a todo momento em desistir, falava, não, eu queria isso, mas, nossa, não dá, não dou conta. É difícil. Queria fazer qualquer coisa, menos dar aula. Só que, assim, vindo de uma família, assim, que não tinha... Uma família humilde, aí, nossa, consegui, sem muitos recursos, consegui passar no concurso, uma faculdade... Uma bênção de Deus. Pública, não posso abrir mão assim. Verdade. Aí resisti, falei, não, vou conseguir, né, sobressair e passar esse desafio. E realmente, assim, passaram os 2 primeiros anos, consegui. Eu falo assim, que a gente vai incorporando a profissão. Então, assim, eu consegui, exatamente, chegar numa sala de aula e conseguir colocar um respeito, uma autoridade ali, que eu falo que é algo que é com o tempo. Né? Você foi conquistando isso. Isso. Né? Que bom. Aí fui conseguindo, aí falei, não, agora eu consigo, dou conta, né? A gente vai aprendendo a lidar, a forma como que você, né, lida com as crianças, com a turma. Então, assim, passei pela fase mais difícil, eu entrei no infantil também. Aí, apesar de ser professora nos dois, são 2 faixas etárias totalmente diferentes, né? Eu falo assim, que eu era uma no fundamental e outra no infantil. É verdade. O infantil é mais fácil ou é mais difícil? Olha, os dois têm seus prós e contras. Né? Eu gosto muito do fundamental também, né? Então... do infantil tem as partes que são melhores, mas são mais dependentes. Sim. Né? No infantil as crianças não param muito quietas, né? Sim, exatamente. E aí, quando foi que você teve um filho, né, nesse momento aí? Demorou um pouquinho. Na verdade, assim, foram mais de 10 anos. Hoje ele é pequenininho? Tem 3 anos e meio.
E assim, durante uns 10 anos, digamos assim, eu estava satisfeita, né? Feliz, eu gosto, né, da profissão. Sim, sim. Sempre gostei. Porém, assim, a gente sabe que o cenário da educação, ainda mais a educação pública, não está fácil. Verdade, verdade. Infelizmente, assim, é algo que está bem... Ainda mais sendo uma pessoa cristã, né? Sim, e assim, no geral, sabe? A sociedade, a desvalorização, os desafios que a gente encontra, é lógico que sempre existiram. Sim, sim. Mas, assim, ultimamente está sendo cobrado coisas, assim, que nem sempre são da nossa... a gente não consegue corresponder com tudo, né? Exatamente. Da nossa fé, da nossa crença, né? Dos nossos princípios, né? Sim, seriam isso. Sim, também. E, assim, uma demanda muito grande, é uma exaustão não só física, como emocional. Mental, né? Também, Verdade. mental. Então, assim, no decorrer do tempo, né? De todo esse tempo aí, 19 anos... Dos últimos anos para cá, assim, eu venho, assim, bem cansada mesmo, procurando algo novo. A voz cansada. A voz muito cansada, a voz nunca mais voltou ao normal. É verdade. Mas, desse jeito, assim, a gente acaba até se acostumando. 19 anos dando aula? Sim. E aí foi nesse momento, então, nesses últimos anos, depois que você se tornou mãe, que você percebeu que era hora de mudar e ouvir esse outro chamado aí na moda? Então, seria isso? Sim. Conta pra gente como moda, de onde surgiu isso? Então, assim, na verdade eu sempre gostei bastante. Na verdade eu fazia algo, assim, como um hobby, exatamente. Ia na igreja, colocava ali, fazia uma composição, eu gostei. Ia lá, tirava uma foto, postava, colocava nos stories. Entendi. Né? Desde a época do Facebook, mesmo quando não tinha muito esse hábito, eu sempre gostei. E às vezes tinha pessoas que falavam, nossa, olha você, que roupa bonita. A parte da moda, modelo, essas coisas. Você é alta, você deveria ser modelo, não sei. É verdade. Então, assim, as pessoas sempre falaram nesse sentido e eu sempre gostei muito também. Só que, como você falou, como um hobby. E depois eu me casei, né, com uma pessoa que meu marido, ele é um empreendedor nato. Que bom. E depois que eu me casei com ele, vendo toda a forma, assim, como que funciona o mundo do empreendedorismo, comecei a me interessar mais. Entendi. Sabe? Ver assim, nossa, que legal, ele convive, assim, ele casou e se mudou para Bauru, mas ele não era daqui. Tá. E aí eu pensava assim, nossa, ele tem contato com tantas pessoas e eu nasci, cresci aqui. E não tenho tanto contato e nunca tive. Parece que assim, o nosso mundo é só aquele, dentro da escola, parece que não existe mais nada além daquilo, sabe? Aí comecei a abrir mais a mente em relação a isso, porque para mim, antes, né, meu objetivo era, passei no concurso, vou me aposentar até o fim da vida. É isso mesmo, e não tinha outras pretensões. Sim. Mas, mesmo assim, eu lia essas histórias, que nem você falou do seu livro, de pessoas que tinham uma profissão, já estavam estabilizadas, e, de repente, assim, tiveram uma ideia, algo que era um sonho antigo, e mudaram totalmente. Sim. Aí eu falava, gente, eu acho tão interessante, eu sempre gostei, sabe, de ler, de ouvir. Mas pensava assim, comigo, acho que, né? Não vai acontecer isso Não comigo. vai acontecer, porque tudo ali redondinho, bonitinho, já tinha o concurso, estava tudo certo, então não tinha como acontecer. E aí, quando eu me casei, comecei a ver esse outro lado. Aí, logo assim, não passou muito tempo, veio a pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu já falava pro meu marido, né, que eu já estava muito cansada. Verdade. Que 2 períodos, para mim, estava sendo muito difícil. Difícil mesmo. Estava, assim, ficando num esgotamento, assim, total, sabe? Tive também alguns momentos da minha vida com depressão, transtorno de ansiedade. Talvez por causa do cansaço físico, né? Cansaço físico, muita tensão, preocupação. E, assim, eu tive, né, alguns momentos da vida, assim, bem difíceis nesse sentido. Aí eu falava pra ele, eu não quero continuar por muito tempo, não sei se vou aguentar muito tempo nessa... Até se aposentar, já pensou? Exatamente, até me aposentar 2 períodos. É porque você começou muito cedo. E aí ter que ficar tempo a mais, porque eu não teria idade para me aposentar. Exatamente. Aí já falava isso. Aí veio a pandemia, né? E eu falo assim, todas as pessoas
a maioria, né, das pessoas tiveram que se reinventar. Tiveram que se reinventar. Verdade. E tiveram tempo para pensar, refletir o que é importante, o que é prioridade. Verdade. Né? E aí eu falei assim, durante a pandemia, eu falei, olha, eu quero, quando voltar, eu não quero continuar mais 2 Desse períodos. jeito. Aí eu engravidei no 2º ano, né, que já estava começando a voltar as coisas ao normal, eu engravidei e falei, não quero mais 2 períodos. E aí nem ia ter como também, né? Então, mas ainda assim, voltei e tentei os 2 períodos. Mas aí foi, assim, crucial. Não deu mesmo. Fala assim, foi definitivo. Eu falei, não quero mais isso, sabe? Foi aquela... Gota d'água. Gota d'água, exatamente. Eu falei, gente, não dá. Uma que eu queria me dedicar a ele. Sim. Né? Ter tempo para ele, não passar o dia todo longe. Verdade. Me cobrava muito por isso. Porque aí chegava à noite, tinha ali 2, 3 horas com ele, cansada. Você já estava exausta, né? Exatamente. Aí eu falei, não quero mais isso. Que foi quando eu me afastei do Estado, que é o fundamental, né? Aí ficou só com meio período. Só meio período. Aí eu falava assim, eu vou ficar meio período, aí estudei ali o plano de carreira, tal, porque eu cheguei a cogitar fazer um concurso de direção, fiz... Mas assim, sabe, quando eu falei, não sei não se é isso ainda. Não é isso ainda, exatamente. E aí fiquei 1 ano, que eu falo assim, o ano passado, né? Que foi o que eu me afastei. Que eu tive mais tempo, assim, para refletir, pensar, não, é isso mesmo? Eu vou querer continuar o resto da minha vida como professora apenas, porque eu não queria ser diretora, não queria, né, ser supervisora, nada. Eu vou continuar o resto da vida assim. Eu quero algo novo para mim também, sair um pouco dessa zona de conforto, né? Que não era tão confortável assim, exatamente, que já não estava confortável. Verdade. Então, assim, eu comecei a pensar, não, esse ano eu vou pegar para pensar, refletir o que eu quero, então, fazer o que vai me preencher. Então, assim, busquei não só, assim, materialmente falando, mas até na parte... espiritual, buscando ali em Deus, me direcionar em algo assim que realmente me preenchesse. E aí, assim, eu falo assim que quando a gente busca, né, em Deus, primeiramente, ele vai guiando assim, de uma forma direcionando que a gente fala, meu Deus, mas não é, que nem eu falei, não é uma coincidência, é algo assim. É Deus. É Deus, exatamente. Verdade. E aí, assim, meu marido, né, me incentivou muito, falou, amor, procura alguma coisa assim que você goste de fazer. Aí eu fui cogitando uma coisa ou outra, e ele mesmo falou, por que você não vê alguma coisa na área da moda? Olha só. Você gosta tanto, você vive... pesquisando, tendências, combinações, posta foto. Inventando moda, como dizem, né? Inventando moda, exatamente. E por que você não vê alguma coisa dessa área? Falou até, nós cogitamos, assim, de uma produção de fabricação própria, né? Mas aí eu falei, é muito difícil, não sei nem por onde começar, né? Só que, assim, Deus foi encaminhando as coisas que eu falo assim, não teve também como ter dúvidas, assim como foi quando eu comecei na minha carreira como professora. E aí, o que acontecia? Às vezes chegava no serviço, teve dias assim, de chegar no serviço pessoas que não faziam ideia dos meus planos, falarem assim, nossa, Poli, por que você não vai atrás de alguma coisa na área da moda? Por que você não abre uma loja? As pessoas viam que você tinha jeito para isso. Porque às vezes eu postava foto assim no final de semana, de looks e tal. Nossa, você tem tanto jeito para isso, por que você não faz dá consultoria de moda? Alguma coisa assim. Gente, mas eu não tinha falado nada para a pessoa. Olha só. Então, assim, são esses pequenos detalhes que você fala assim, não é por acaso. Confirmação de Deus, né? Confirmação de Deus. Pelo Instagram, pessoas que nem convivem diariamente comigo, só via ali coisa que eu postava, né, um final de semana. Por que você não posta mais? Nossa, eu amo seus looks. Por que você não trabalha nessa área? Eu falava, não, gente, realmente... Olha só, que legal. É o momento, eu tenho que aproveitar isso, né? Fiz amizade com uma moça que é da área da moda. E aí eu comentei com ela, falei que eu tinha esse desejo, que era algo que eu gostava. E ela me ofereceu, ela estava montando, inclusive, um curso, uma consultoria. Legal. Nessa área, para quem queria fazer ou fabricação... Na verdade, para quem queria fabricação própria.
Mas aí eu falei para ela que eu queria primeiramente, assim, começar com revenda, e sentindo ali para depois eu optar qual que eu faria. Verdade. Fiz uma mentoria também o ano passado, assim, na área da moda, que eu gostei muito, assim, foi pouco tempo, mas para mim também foi, assim, muito... De aprendizado. De aprendizado, porque, assim, respondeu perguntas que eu tinha dentro de mim mesma e é de onde surgiu a ideia de fazer o guarda-roupa elegante, guarda-roupa funcional. Como que foi? Como que é isso daí? Conta pra gente. O que é esse guarda-roupa aí? Então, assim, nessa mentoria, que nem eu falei a respeito da maternidade, né? Voltando um pouquinho, quando eu estava gestante, algumas amigas me falavam assim, nossa, quando seu filho nascer, você vai ver que você vai querer eliminar tudo do seu guarda-roupa. É verdade. Aí eu falava assim, não é possível. Não é possível, eu gosto das roupas que eu uso. E eu, assim, tinha muitas roupas, assim, era um estilo totalmente diferente. Sim. Eu sempre gostei de coisas, assim, de um tecido bom, de qualidade. Não necessariamente, eu usava roupa cara, não. Não roupa cara. Mas escolher coisas boas, num preço acessível, sim, mas, assim, que fosse uma coisa de qualidade. Só que eu tinha um estilo totalmente que agora está em alta, que é o boho chique, mas era porque eu gostava. Na época não estava na moda. Não estava na moda e você já usava. Já usava muita estampa étnica, coisas assim, pedraria, sabe? E eu gostava muito. Eu falava, jamais, eu gosto das minhas roupas, eu não vou querer eliminar isso. Mas aí um dia eu estava lá, sentada, amamentando ele. Aí, sabe, do nada, assim, eu fiquei pensando, porque toda vez que eu ia sair, eu falava, gente, eu não quero essa roupa, não quero essa, não... Eu não me encaixava. Não se sentia bem mais. Sim. Mulher é estranha, né? A gente muda de estilo, demais. assim. Demais. Eu falo assim, parece que foi ele nasceu. Muito engraçado. Mudou, assim, totalmente. Verdade. Aí eu ficava assim, gente, eu perco tanto tempo na hora de me vestir. De escolher roupa, né? Porque eu não queria nada. E não era nem por mudança de corpo, assim, porque depois que ele nasceu... Era por mudança de estilo mesmo. De estilo. Aí eu pensava assim, gente, eu não quero mais essa. Aí eu peguei tudo que tinha no meu guarda-roupa, que eu não queria mais. Coloquei tudo em cima da cama. Falei, vou dar desapegar de tudo isso aqui. Aí meu marido chegou, até brincou, ele falou, nossa, vai ter uma mudança aqui, né? Que eu não tô sabendo. Porque, assim, era muita coisa. Aí, tanto é assim, meu guarda-roupa ficou vazio, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Que aí eu ia me arrumar e, nossa, agora eu não tenho roupa. Não tem roupa, Mas aí eu coloquei na minha cabeça assim, eu falei, eu vou comprar apenas aquilo que eu sei que eu vou usar. Não assim, porque, isso aqui tá bonito, ou tá na promoção, porque tá na moda. Não, aquilo que eu sei que eu vou usar. Sim. Aí fui comprando, adquirindo algumas peças, que dessas eu ainda fiz um desapego, porque ainda usei um tempo ali. Você vendeu elas? Algumas eu vendia, outras eu doava, sabe? Aí ainda assim eu passei por outras transformações. Não, isso já também não é o que eu quero. Até que nem eu falei, né? O ano passado eu fiz essa mentoria que me deu uma clareza, assim, porque eu perguntei para ela, né? Eu falei assim, eu quero sair bem vestida. Sim. Em todos os lugares, mas com criança pequena, com o tempo corrido, sempre sai em cima da hora, aí toda vez, não, vou pegar isso aqui que é mais fácil. Verdade, não precisa passar, né? Não precisa passar. A gente sempre faz isso. Exatamente, vai ser o primeiro que vem na frente. Verdade. Só que nem sempre era o que eu queria, estar vestida. Aí às vezes eu falava assim, nossa, mas eu queria no dia a dia, vai numa consulta, onde for. Eu queria me arrumar melhor, estar mais bem vestida, né? E aí, nessa mentoria, ela falou, olha, para resolver, digamos assim, esse problema, você adquirir peças que você, assim, vai usar em todas as ocasiões, mas que tem uma base elegante. Peças, assim, que você sabe que não vão sair de moda, de cores que se combinam entre si, peças que se combinam também entre si. Aí você sabe que você vai ter um compromisso. Você sabe, eu tenho um conjunto que eu posso usar esse conjunto com tal coisa, ou eu desmonto esse conjunto, uso a blusa. Vai combinando, né? Fazendo combinações. Exatamente. Que é o guarda-roupa inteligente. Sim. Você compõe ali faz várias combinações com um número X de peças.
E aí eu comecei a pesquisar mais a respeito, comecei a adquirir roupas que dava pra fazer tinham isso. essa... Até fiquei mais chata, digamos Sim, assim, na hora sim. de comprar. Porque Mais eu falava, exigente. não, isso aqui não vou usar. Sim. Mas isso aqui combina com tal coisa. Fui pensando, né, dessa forma. É legal isso. Sim, muito. E aí eu falei, como eu pensei em empreender, né, e na área da moda, eu pensei, gente, eu nunca vi, assim, eu vejo falar sobre guarda-roupa inteligente, Sim. mas não via pessoas vendendo com essa proposta. Não vê mesmo. É muito difícil. Verdade. Aí pesquisei bastante, até no Instagram, falei, gente, não tem, Sim. não encontra. É. E aí que foi que deu assim Um um estralo. Meu marido chegou e falei, amor, eu já tenho a ideia. do que eu quero. Uhum. Sabe quando você se anima com o seu próprio projeto? Que legal. Eu fiquei assim muito empolgada. Aí falei, né, o que eu queria, fiz essa consultoria com a minha outra amiga. Ela me ajudou nas primeiras compras, me deu algumas ideias, orientações assim práticas, né, para eu que assim tenho uma profissão totalmente diferente. Completamente. Então assim, era algo totalmente novo, é diferente de você comprar só para você. Verdade. Então, e você estava então comprando para vender, você começou a comprar comecei a comprar para vender. Para vender. Tá. Aí assim, eu falei, eu não quero ser apenas mais uma vendedora de roupas, trazer roupas aleatórias. Ou porque está na moda, ou porque vende mais, enfim. Então, você começou a escolher umas peças assim específicas mesmo. Tá. Eu criei uma marca, né? Eu falei, eu Legal. criei uma marca com o meu nome e com uma coleção, né? Já cheguei assim, eu trouxe as peças pensando num nome mesmo para essa coleção, que é a coleção essencial, que são peças que são essenciais, né? De ter e a marca? A Poliana Guarnieri Concept. Tá, é seu nome mesmo. Sim. Aí eu falei, não quero só vender, as pessoas compram mais isso, mais aquilo. Não, esse não é meu objetivo. A minha proposta é trabalhar num nicho específico para mulheres que empreendem, trabalham fora, têm filhos, têm uma rotina corrida e quer sair, se vestir de uma forma elegante. Sair bem vestida, só que sem... não tendo muito tempo para isso. Verdade. E às vezes não tendo muito dinheiro também, né? Que hoje é o que a gente pensa muito. Sim, em preço, com certeza. Né? Aí foi essa a minha ideia. Legal. Porque eu falo, além de curar, porque o empreendimento você pensa em curar a dor de alguma pessoa. Fala, essa é uma dor, digamos assim, até minha. Com certeza. Porque vai se vestir, é aquele dilema. Nossa, eu não tenho nada. Tá cheio logo não. Mas é que as peças não estão combinando, Exatamente. Ou às vezes estão fora do seu estilo pessoal. Verdade. Às vezes você comprou porque achou bonito ali na hora, ou porque estava, que nem eu falei, na promoção, porque está na moda. E depois a gente não usa mais. E depois não usa mais, exatamente. Então a minha ideia foi justamente essa, trazer peças que funcionem na rotina da mulher que não tem tempo, da mulher que quer estar bem vestida e que ela possa compor em várias ocasiões. Então, uma mesma peça, que, às vezes as pessoas olham lá, mas você vende alfaiataria, mas eu não tenho um lugar para ir que eu possa usar alfaiataria. Mas aí eu mostro que com um blazer você consegue compor com um tênis. Uma jaqueta jeans. Uma jaqueta jeans. Então, assim, o mesmo look, eu procuro colocar assim no Instagram, o mesmo look, assim, a mesma peça, com tênis, com salto, com blazer, com tricô. Que legal, você coloca em você se veste. Eu sou... Você é a modelo. Eu sou tudo, eu sou a modelo, só que compra, que vende. Que legal. Por enquanto é assim, né, Poliana? Por enquanto é assim, eu que administro, eu que faço tudo. Que legal. Então, assim, justamente, como eu falei, para está me ajudando, esse projeto está me ajudando. E ajudando outras mulheres. E ajudando outras mulheres também. Bacana, muito bom, muito legal. E o que significa para você, então, se vestir bem, né, nessa rotina da mulher moderna? Olha, eu falo assim, que vai muito além de... eu vou me vestir para ficar bonitas para outras pessoas. Sim, para agradar os outros. Né? Para agradar os outros. Porque, primeiro de tudo, eu falo assim, a pessoa tem que respeitar o seu estilo pessoal. Porque não adianta você querer se enquadrar, às vezes, em algo ali que está todo mundo usando,
mas às vezes aquilo não vai de acordo com o seu estilo. Verdade. Então, assim, tem o estilo que predominante, né, que cada mulher tem, um ou mais estilos. Tem gente que odeia vestido, tem gente que odeia roupa social, né? Então, cada uma tem um estilo. Sim. Mas, assim, as mulheres, elas são também depende do dia. É verdade. Às vezes a gente arruma roupa, tenta arrumar roupa pro dia seguinte. Aí chega no dia seguinte você fala, não quer mais aquela. Não, o humor já tá Por isso que a gente leva várias roupas na viagem, na mala. Sim, ninguém entende, né? Por que a gente faz isso? A gente tem que levar várias pra pôr assim e escolher aquela dependendo do nosso humor. Exatamente. É tipo isso mesmo. Então, assim, de acordo com o seu estilo, você procurar escolher peças que vão de encontro ao seu estilo, mas que tenha uma base elegante. Sim. Então, assim, todos os estilos, eles podem ter uma base elegante. Tá. O que seria essa base elegante? São peças que você bate o olho, assim, você fala, nossa, uma peça elegante, que não sai de moda, um tecido... Um tecido plano, geralmente as peças, né, que são consideradas elegantes. Então, um vestido preto, por exemplo. Um vestido preto, um blazer, camisa. Tá. Né, que é indispensável ter uma camisa. É verdade. Saias midi. Eu sou apaixonada por camisas. Eu também, eu sou suspeita. Eu sou apaixonada. Saias midi, calças em alfaiataria. Só que, assim, o termo alfaiataria, ultimamente, está sendo usado assim, tudo é alfaiataria, Sim. mas nem tudo é. Porque vai muito do tecido. Entendi. Às vezes as pessoas então, alfaiataria seria o tecido, não o modelo da roupa. Assim, é o modelo, o tecido, o corte, são vários itens, né? Mas é que tem pessoas que vendem, às vezes é o modelo de uma calça alfaiataria, só que é um tecido que não é uma alfaiataria, que gruda no corpo, que não tem um caimento legal. Entendi. Então, assim, são peças de tecido plano, geralmente. Entra também, que nem eu sou vestida com um tricô. É uma peça elegante também, mesmo não sendo tecido plano. Mas aí você pega a textura, o tecido. Tanto é que quando eu vou fazer as compras, eu sempre coloco pro pessoal no Instagram que eu compro realmente como se eu estivesse fazendo pra mim. Porque eu quero sentir a textura, ver o acabamento, olha a costura, olha a composição das peças. Então você vai pessoalmente comprar essas roupas. Pessoalmente. Legal. Fala assim, é escolhido a dedo. Que bom. Coisas assim, eu falo, não tem como você vender algo que você não usaria. Verdade. Eu vou comprar porque vende, mas eu não usaria isso. Sim. Não, são peças que eu falo, eu usaria todas. Nossa, e aí você compra de vários tamanhos, né? Vários tamanhos. Todo tamanho. De vários estilos diferentes, para quem usa calça, para quem usa saia, para quem gosta de uma peça mais volumosa, uma mais sequinha, entendeu? Pensando já nas clientes que eu tenho atualmente, também penso nisso. Verdade. E então é isso, você se vestir bem, não apenas, eu vou me vestir bem para agradar os outros, não. Você se sentir bem. Você se sentir bem, você olhar no espelho, quando a gente se arruma, nessa mentoria também vi muito sobre isso. Quando você se arruma, se cuida do cabelo, é um conjunto de coisas. Sim, né? uma maquiagem Passa leve. uma maquiagem, nem que seja leve, coloca um acessório, uma roupa que você se sinta bem, automaticamente parece que o dia fica melhor. Verdade, com certeza. Porque se você acorda meio para baixo, eu não vou me arrumar hoje porque eu não tô muito legal. Fica o dia inteiro de pijama. Nossa, na pandemia as pessoas perceberam o quanto isso influencia. Com certeza. Se você se entrega, não, hoje eu vou ficar em casa mesmo, ou, né, tem um dia ou outro, é lógico que acontece. Mas se isso for rotineiro, né? Você perde, assim, o estímulo para fazer as coisas também. Então, assim, você sair bem vestida, além de você se sentir bem, mais segura de si mesma, você consegue transmitir isso para as pessoas. Com certeza. Se você está segura, você transmite mais respeito, mais autoridade, confiança. Segurança, é verdade. Exatamente isso. Legal, Poliana, muito bom.
E como que você concilia, então, hoje a maternidade com esse empreendedorismo todo aí? Porque tem que viajar para comprar as roupas, né? Você está dando aula ainda? Continuo dando aula. Então, como você concilia tudo isso? Olha, é difícil. Eu imagino. Tem horas que eu falo assim, é igual aquele vídeo da moça tentando equilibrar os pratos. Tem dia que um cai, né? Exatamente. Eu falo assim, não é fácil. Mudou, assim, totalmente a minha rotina. Mas você tá feliz pelo jeito. Estou muito feliz. Que bom. E é legal, assim, que eu vejo as pessoas falando, nossa, também, você tá transbordando isso. Que legal. Porque eu falo, gente, por que eu não comecei antes? É verdade. Eu penso comigo, eu falo, nossa, deveria ter começado. Tudo tem seu tempo, né, Poliana? Exatamente. Eu pensei por alguns momentos, nossa, mas eu, inclusive, vou fazer aniversário amanhã. Parabéns! Obrigada. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Aí eu pensei assim, gente, mas eu com 37 anos vou começar algo totalmente do zero. Sim. Com quase 20 anos, numa profissão. Sim. Vou me arriscar? Mas aí o que eu pensei também... Se não for agora... Se não for agora, exatamente. E também assim, será que daqui a 10 anos, se eu não começar... É verdade. É mais difícil ainda. Aí as pessoas, eu vou pensar, gente, se eu tivesse começado há 10 anos atrás, quando eu estava achando já que já era meio tarde, eu já estaria há 10 anos na área. Com certeza. Então, eu realmente, assim, falei, não, eu vou começar... Tudo está assim caminhando para isso. Seu marido te ajuda? Muito. Tem alguém mais que ajuda com o seu filhinho? Com ele não. Ele só fica na escola meio período. Porque eu saí de um dos cargos, né? Pedi afastamento do Estado justamente para ficar com ele. Sim. Porque como pedagoga, fala assim, gente, faz uma diferença enorme. Quando você consegue se dedicar à criança... Nossa, com certeza. Ter um tempo de qualidade com ela. Faz muita diferença. Então, eu queria isso. Sim, você estudou tanto isso e não estava fazendo isso com o seu filho, Exatamente. Né? Eu tentava, mas não era suficiente. Então, eu abri mão para poder justamente ficar com ele. Então, eu me cobro muito. Eu comecei a empreender, mas eu falei assim, não quero que atrapalhe o meu objetivo maior, que era ter tempo com ele. Então, assim, de manhã eu leciono, ele está na escola. Então, assim, eu não tenho nenhum tempo para mim. Nenhum. Imagina, eu sei. Já passei por isso. Então, aí no período da tarde, enquanto ele faz a sonequinha dele, eu tô passando roupa. Tá fazendo alguma coisa. Porque eu sou a que passo também. É tudo, a maioria alfaiataria, então tem que passar. E as vendas são todas online? Assim, eu levo até a casa da cliente. Ela olha ali, se ela escolher ver aquela roupa, então você leva até ela. Isso, eu posto no Instagram também. Tem gente que pede pelo Instagram, eu quero essa roupa, reserva pra mim, eu levo até a pessoa. Ou tem as pessoas próximas, que vão amigas, até você. Que eu levo geralmente a sacola, a pessoa prova na sua casa. E depois me fala, eu vou ficar com essa peça. Legal. E aí pedem ideias, eu comprei tais peças, você pode me dar umas ideias? Sim, bacana. Gostei de como você postou, dá mais ideias, dá mais dicas, sabe? Legal. Então, assim, você perguntou a respeito de conciliar. Conciliar tudo. Enquanto ele dorme, eu procuro ali atender cliente por Instagram, WhatsApp, monto as sacolas, passo as roupas. Aí ele acordando, às vezes ele vai comigo. Entendi. Na casa das clientes. Leva ele junto, nossa. Levo ele junto, mas eu procuro, assim, conciliar e distribuir bem o tempo. Tá certo. Então, sempre deixo 2 dias na semana ali para me dedicar totalmente a ele. A casa, né? A casa, levar ele num parquinho, passear com ele. E vou equilibrando, assim, para não... Tá dando certo. Então. Tá dando certo, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. E eu tenho uma última pergunta para você, que eu queria que você deixasse um conselho, então, para essas mulheres que estão nos assistindo. Mulheres que têm vontade também de empreender em qualquer área que seja, mas elas estão com medo, né? Porque todo mundo tem medo de dar o primeiro passo. Sim. Você teve medo, todo mundo tem medo de dar o primeiro passo. Então, que conselho que você quer deixar hoje para essas mulheres, para que elas tenham coragem, né? Elas têm vontade de empreender, mas não tem coragem, está faltando, né? Deixa aí uma palavra para a gente encerrar. Assim, esses dias atrás até falei, né, a respeito disso nos stories,
que às vezes nós estamos... medo é natural. É natural. Você sair da sua zona de conforto é algo que incomoda. Você está saindo daquela caixinha que você está, não é fácil. Porém, se você tem um sonho que... Não, é isso realmente que eu quero fazer... você tem certeza disso, é meu sonho, eu tenho vontade de empreender, de começar algo novo na minha vida, pesquisa, eu falo assim, primeiro você não vai jogar tudo pro alto, Claro. não, agora eu vou empreender, não é assim. Pesquisa, né, faz um plano, o que eu preciso para isso, Sim. eu preciso estudar, eu preciso fazer uma formação, enfim, né, se planeja financeiramente falando também, mas... tem que ter o primeiro passo de você realmente começar. É verdade. Porque se você ficar pensando, nossa, eu não estou pronta 100%, nós nunca vamos estar. Não. Todas as coisas que nós vamos fazer, nunca tá... Não, eu estou 100% pronta. Sempre vai ter um obstáculo, né? Sempre vai ter alguma coisa. Então, se esperar estar 100% pronta, a gente nunca começa. Verdade. Não é verdade? Então, eu falo assim, dá o primeiro passo... busca uma orientação de Deus, que nem eu falei, Ele sempre muito importante. Nos orienta, nos direciona, abre caminhos Com que certeza. a gente muitas vezes nem imagina, dá sinais e realmente dê o primeiro passo, comece, vai dar tudo certo de primeira? Não, nem sempre, né? São várias aprendizagens, eu falo assim... Eu estou todos os dias aprendendo. Com certeza. Tanto a lidar com clientes, nas compras. Nossa, mas puxa vida, faltou comprar isso. Mundo novo, né? Totalmente novo. É verdade. Mas assim como foi aprender a ser professora, foram anos ali de experiência, de prática para conseguir exercer a minha função. Assim, também eu sei que vai ser nesse empreendimento e para qualquer mulher que deseja empreender. Que bom. Né? Que são tentativas, algumas frustrações são inevitáveis, porém, você tentando, fazendo, se esforçando, dando o seu melhor, não tem como dar errado. É verdade, isso mesmo. Força e coragem. Então, força e coragem, com certeza. Isso aí, muito bom, Poliana. E a gente vai terminar agora com um bate-volta que você não estava esperando. Ó, esse bate-volta é uma surpresa. Olha essa, não? É uma surpresa que eu faço aqui com todas as minhas convidadas. Você vai tentar me responder em uma palavra, tá bom? Vamos tentar. Uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa. Blazer. Blazer, concordo. Apesar de não estar vestindo hoje. Mas tem que ter. Mas tem que ter. Verdade. Estilo. O que é estilo? Estilo é aquilo que reflete a sua personalidade. Se você é mais romântica, o estilo das peças serão mais com Você já viu que eu sou romântica, né? Você já me viu, já entendeu. Romântico com um moderno aí também. Assim como eu acredito. Sim. A pessoa que é mais prática, que gosta de uma coisa mais casual, ali pro dia a dia. Uma pessoa que já é uma pessoa mais sensual, mais magnética, que também tem, né, ali na sua personalidade, ela é assim, né, mais gosta de atrair olhares. Mas, assim, todos os estilos, eles são possíveis de serem utilizados com uma base elegante. Sim, verdade. Então, seja o estilo mais sensual... consegue de uma forma elegante, sem ser vulgar. Exatamente. Não pode ser vulgar, né? Exatamente. Um mais prático, mas com uma base elegante, para não ficar ali algo assim, nossa, parece que nem se arrumou para sair. É verdade, entendeu? verdade. Nem pensou no que vestiu. No romântico, enfim. E nós mulheres, na verdade, somos um pouco de todas. Um pouco de tudo, né? Depende do nosso depende do dia. da nossa fase da vida. O estilo é meio, então, que a personalidade da pessoa. Entendi. Sim. E aí, depende do dia, você vai querer uma coisa mais colorida, né? Outra um pouquinho mais apagada. Então, seria isso. Sim. Legal. E você prefere, então, estar na moda ou estar com uma roupa confortável? Olha, eu diria assim que... eu diria que é elegante. Elegante. Porque assim, você consegue estar na moda com peças atemporais, que eu falo muito sobre isso. Verdade.
Porque são peças que você sabe que você vai comprar e não vai sair de moda Sim. no ano seguinte. Ai, todo mundo usou agora todo mundo enjoou, ninguém usa mais. Sim. Se você investe em um blazer, uma camisa, uma saia ou calça em alfaiataria, você sabe que você vai usar o resto da vida. Eu tenho roupas assim de 30 anos. Então. Que tá até hoje lá. Exatamente. E dá para ser elegante e ser confortável ao mesmo tempo. Verdade. Que às vezes as pessoas pensam, elegância tem que pôr um salto. Sim, exatamente. E ficar com uma roupa desconfortável. E não é isso. Se você escolher uma peça de qualidade, uma peça que tenha um caimento legal, que esteja para o tamanho do seu corpo, você vai se sentir confortável. Dá para ficar elegante de tênis. De tênis, exatamente. Eu uso muito tênis também. Sim, é verdade. Dá para ficar assim. Um look que te faz sentir poderosa. Olha, saia midi eu gosto muito. Saia midi. Salto. Que nem eu falei, um blazer, uma camisa. Hoje você tá linda. Eu acho, você tá linda e hoje. Você também. Já você chegou, eu falei, nossa, que elegância. Que bom. Eu vim elegante assim por causa de você. Eu falei, hoje eu tenho que caprichar na elegância. E eu fiquei assim, meu Deus, é uma responsabilidade. É verdade. Pra mim também. Que bom. E agora eu me cobro ainda mais. Falo, gente, eu não posso sair de qualquer jeito. Tá linda. Obrigada. Que legal. E você prefere salto ou tênis? Olha, no dia a dia, tênis. Tênis, né? E eu uso muito aqueles slingbacks, que são uma sapatilha. Mais baixinhos, eu gosto também. Com a corrinha atrás. Porque eles são mais elegantes do que um tênis. Do que um tênis. Eles são geralmente bico fino, então trazem uma elegância. Verdade. E são confortáveis ao mesmo tempo. Você já é alta, né? Não precisa de muito salto. Exatamente. Né? Aí quando eu saio durante o dia com salto, eu tenho a impressão assim, nossa, gente, parece que tá todo mundo olhando assim. Eu acho que fica muito... Sim. Sei que é um bloqueio, que são coisas que a gente tem que quebrar, né? Mas eu fico me sentindo muito grande, muito alta. Então, eu acabo usando no dia a dia mais tênis ou esses slingbacks. Não, eu também gosto. Eu gosto também do Scarpan, assim, mais baixinho. Mais baixo, porque nem hoje eu tô no Scarpanzinho, um saltinho assim pequeno. Sim. Que não fica tão alto, mas também tá elegante. Exatamente. Né? E você tem alguma mulher que te inspira? Olha... Assim, são várias, né? Fala uma. Mas uma, assim, que é de Bauru, que deu, inclusive, a mentoria para mim ano passado, que eu sempre falo para ela que ela é uma inspiração para mim, é a Michelle Svícero. Oh, que legal! Que, ela veio aqui. Conversei com ela, né, para ela me dar uma orientação a respeito do podcast, porque, né, vi que ela já tinha feito também. E ela é uma inspiração, são linda. Várias pessoas, né? Sim. Mas assim, eu falo uma pessoa mais próxima. Sim. Que eu vi assim que tão nova, verdade. Conseguiu empreender, né? Inclusive fui, né? Sou cliente há muitos anos. Eu também sou cliente da loja dela. E assim, foi através da mentoria dela, escolhendo peças, né, da loja dela, assim, não podia gastar muito, mas peças que eram de qualidade. Verdade. Nossa. Que é o que eu busco trazer para minhas clientes agora. Que legal. Peças que não são um absurdo de caras, mas que são elegantes. Exatamente, que eu sei que elas vão lavar, não vai encolher, que são peças de qualidade, entendeu? Verdade, top. E a maternidade trouxe para você o quê? Uma palavra. Nossa. Difícil. Maternidade traz muitas coisas. Muitas coisas. Mas uma, assim, a mais de todas. Olha, eu acho que talvez seria resiliência. Resiliência, né? Porque, assim, quando você não é mãe ainda, você tem a opção, não estou bem agora. Vou dormir. Vou ficar aqui no meu canto. Você não tem responsabilidade, assim, tanta responsabilidade com ninguém. Assim, ninguém depende de mim. Exatamente. Agora, quando você se torna mãe, você sabe que tem um ser ali totalmente dependente. Totalmente dependente. E assim, eu sou aquela mãe, assim, que as mães já nascem com uma culpa. Com certeza. Né? Nasceu a mãe, nasceu a culpa. E eu me cobro muito, às vezes até demais, na verdade. Até hoje. Porque eu fico assim, nossa, eu... Devia ter passado mais tempo, né? E assim, tanto em questão de tempo, de cuidados, nossa, eu preciso fazer mais isso. Sim. Olha, eu esqueci de fazer tal coisa. Então, assim, e você estando bem ou não. Se estiver doente, tem que cuidar. Doente, você tem que estar ali cuidando. Verdade. Você cansada, tem que estar ali cuidando. Com certeza.
Então, eu acredito que seja isso, resiliência. É verdade, muito forte isso. Abrir mão de você certas mesmo, coisas, né? abrir mão exatamente de nós mesmas, muitas vezes. É isso mesmo. Então, é um amor sobrenatural, né? Muito, exatamente. Demais. Uma palavra que te representa no momento atual. Nossa, está complicado. Tá vendo? Sou profunda, né? Muito profunda. Uma palavra que tá te representando hoje. Eu acho que você tá feliz, viu? Olha, felicidade e ousadia também. Ousadia, com porque certeza. Assim, eu sempre, as pessoas que me conhecem sabem assim que eu sempre fui assim tudo muito certinho, aquela coisa tudo muito programada. Eu falo que eu sou a doida da rotina, porque eu gosto de tudo na rotina. Professora, né? Tem que ser, né? Tudo na agenda. Tudo na agenda, tudo programado. E hoje, assim, eu falo, gente... Saiu totalmente do seu controle. Totalmente. Então, assim, estou fazendo coisas que muitas vezes eu nem imaginava. Sim. Desde as mais simples. Vou fazer compra, eu tenho que pegar um Uber. Gente, eu nunca peguei um Uber sozinha. Agora tem, às vezes, com o bebê junto, né? Quando eu estou viajando, não, que eu vou sozinha. Tá. Aí você vai para São Paulo sozinha? São Paulo sozinha. Uau. Então, assim, são coisas que Olha eu só, realmente... Tá, tem que ter ousadia mesmo. Vou, encaro. Nossa, vai sozinha já? Vou, com certeza. Tem que ir, né? Exatamente. Legal. Mas, assim, isso, na verdade, sempre fez parte de mim, assim, no sentido, assim, de se eu quero uma coisa, eu vou lutar e vou fazer. Nem que seja sozinha. Com certeza. Isso em tudo, sabe? Seja nos estudos, algo que eu gostaria de aprender, eu quero fazer uma atividade física. Então, assim, eu sempre fui... De lá, eu quero fazer, exatamente, determinada. Então, você é determinada e agora você está aprendendo a ser ousada. Sim, exatamente. Legal. Fazendo coisas assim, meu Deus, eu nunca fui de falar... Sempre falei muito em público, dou aula todos os dias. Mas, assim, falar diante das câmeras, falar no Instagram, postar... Num podcast, que jamais imaginava. Você saiu bem hoje, viu? Ai, obrigada. Tá saindo muito bem, ó, que legal. Não, mas a gente é vivendo e aprendendo, né, Poliana? Sim, exatamente. Você sabe que a história da Poliana, do seu nome, né? Sim, li, era uma menina ousada, uma menina corajosa, alegre, resiliente, né? Exatamente. Então, faz jus, tá fazendo jus ao nome da Poliana. Eu fico feliz. E a última pergunta aqui para nós terminarmos. Sentir-se bem com a própria imagem é o quê? Olha, eu falo assim que se você estiver se sentindo bem, é aquilo que eu já até mencionei. Você consegue transmitir isso para as pessoas. Porque se você já não está, às vezes, psicologicamente muito legal e não consegue se arrumar nem para você mesma, não consegue se cuidar... Né? Porque isso é um sinal de que a pessoa não está bem. Né? Ela não está bem, ela precisa procurar uma ajuda. É verdade. Porque, que nem eu falei, vai muito além de se vestir bem. É aquilo que você tem de dentro. Que você está sentindo, que você está sentindo e você quer externar isso para as pessoas. É verdade. Você quer, e às vezes as pessoas não têm ideia de que vai muito além disso. Com certeza. Achar, não, eu gosto de me vestir assim, eu não vou ficar pensando nisso. Mas, às vezes, ela pode estar comunicando... O que ela está sentindo. Uma imagem que, às vezes, não é o que ela gostaria de transmitir. Verdade. Porque, automaticamente, a pessoa bate o olho ali... os primeiros segundos que ela vê uma pessoa, ela já... Embora você tenha que conhecer a pessoa para você ter certeza daquilo... Sim. Mas todo mundo faz essa leitura. No primeiro olhar já, né? No primeiro olhar. É verdade. Então, assim, se você, na sua imagem... apresenta ali um desleixo, uma falta de cuidado, muitas vezes você vai estar comunicando para as pessoas que elas podem... ela, assim, inconscientemente, pode até assim, essa pessoa aí não inspira uma confiança, um respeito, eu não preciso... Ela não é uma pessoa de confiança. Porque a gente julga na primeira vez. Sim. Até, como você falou, até conhecer a pessoa. Até a gente conhecer julga a pessoa. Aquela primeira vista, né? Sim. Verdade. E assim, isso envolve tudo. É muito mais, que nem eu falei, do que se vestir. Uma casa, um ambiente de trabalho. Se está tudo desorganizado, automaticamente parece que você não consegue
pensar direito. Não flui, né? Não flui. É verdade, concordo. Já passei por momentos da minha vida, assim, difíceis, que às vezes, assim, o básico você não tem vontade de arrumar um guarda-roupa. Então, assim, é muito psicológico. Com certeza. Isso. Eu sou muito, assim, além dessa questão da moda, eu sou muito ligada, assim, a essa parte psicológica. Eu me autoanaliso muito. Sim, eu também sou assim. E quando eu vejo, assim, não está legal, eu já acendo ali minha luzinha e falo, isso não está legal. Deixa eu ir atrás para ver o que está acontecendo. Exatamente. Buscar uma ajuda, buscar um conhecimento. Quando você se conhece, quando você percebe que você está ali num momento... você não está legal, você já consegue, e além, lógico, de uma importância de uma terapia, enfim, claro. Mas você procurando mesmo se ajudar, não, eu estou assim, mas eu vou tentar melhorar as coisas, né? Muito Isso bem. vai desde arrumar um ambiente que você fica, se cuidar para se sentir bem. Muito bem, né? Isso aí. Muito bem, Poliana, top, top. Para quem não sabia se ia falar muito, conversou, deu um show hoje aqui pra gente de podcast. Parece que já faz podcast há tempos. Que me dera. Professora, não tinha como, né, Poliana? Comunicativa, como professor tem que ter, né, o dom da comunicação. Tem que ter, não tem jeito. Não tem jeito, mas está de parabéns aí pela sua história, pela sua vida, que Deus continue te abençoando grandemente aí no seu empreendimento, nas suas aulas, vamos ver até quanto tempo, né? Porque, de repente, aí começa a crescer tanto, né? E expandir, e começa a ter... faltar tempo, e aí vai ter que deixar as aulas, né? Exatamente. Mas que Deus te abençoe nessa nova empreitada da sua vida. Amém. Que Ele te dê muita alegria e tudo de bom para você. Eu agradeço. É o que eu desejo. E muito obrigada mais uma vez por você ter vindo no nosso podcast. Eu que ter agradeço aceitado esse o convite. E quando tiver novidades, venho de novo aqui contar. Pode deixar, com certeza. Então, se eu for te receber o convite, para mim vai ser uma honra muito grande. Então tá bom. Gente, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse podcast. Quiser saber mais sobre moda, sobre composer aí, né? Como compor as roupas que você tem no seu guarda-roupa. Entre em contato aí com a Poliana. Nós vamos deixar para vocês aí o Instagram dela. Começa a seguir a Poliana. Ela tá aí para dar uma ajudinha. E também para conhecer os modelitos aí que ela tem. Até eu fiquei interessada para conhecer esses modelitos aí. Depois vou entrar lá para ver os modelitos da Poliana. Pode pedir uma sacola que eu quero estou ver. Eu tenho uma filha de 15 anos. E se eu levar essa sacola lá para casa, aí eu vou ter prejuízo. Vai ter. Mas é isso aí, gente. Beijo para vocês, Deus abençoe, que vocês tenham uma boa semana e até o nosso próximo podcast Elas por Elas. Até mais! Tchau, tchau!